Ora, sejam muito bem-vindos ao vídeo semanal. Irá então a Fed avançar com o primeiro corte dos juros em março. É isso que nós vamos aqui abordar ao longo deste vídeo. Vamos aqui falar sobre os dados mais recentes em termos de indicadores económicos nos Estados Unidos. Vamos olhar também para o lado da Europa. Vamos olhar aqui para a aprovação do ETF de Bitcoin e vamos perceber também o que esperar sobre as earnings que arrancaram então na sexta-feira. Ora, começando aqui pela questão do ETF. Portanto, na semana passada foi então aprovado o ETF, 11, na verdade, ETFs de Bitcoin, incluindo o da BlackRock. Aconteceram aqui alguns acontecimentos um pouco caricatos. Portanto, em primeiro lugar tivemos o Twitter da SEC, supostamente a ser hackeado e a anunciar antecipadamente a aprovação. Acabou por ter reação do mercado, mas de minutos também a seguir, depois tivemos o diretor da Fed a desmentir esse comunicado. Trouxe alguma agitação para o mercado, ainda assim limitada. De certo modo, os projetos que mais beneficiaram acabaram por ser as altcoins, não tanto a Bitcoin, na verdade. A introdução aqui dos ETFs não só é um marco importante, um marco histórico para o mercado, mas também porque pode aqui levar a que haja a comercialização de ETFs de outras criptomoedas, nomeadamente a Ethereum. Portanto, tem-se vindo aqui a falar do caso da Ethereum. A Ethereum tem valorizado bastante. Aqui a grande questão é como é que se caracteriza aqui este criptoativo. A Bitcoin ficou caracterizada como uma commodity e, portanto, em princípio, todas as outras criptomoedas, a Ethereum ou outras que possam vir a ser aceitas a longo prazo, deverão também ter aqui a categoria de commodity. A Ethereum tem vindo a beneficiar muito à semelhança do que aconteceu com a Bitcoin há uns meses, portanto, quando já se falava da possibilidade de haver a aprovação dos ETFs. Vimos que durante esses meses a Bitcoin começou a recuperar bastante e a Ethereum também nos dias a seguir, nos 2-3 dias a seguir, acabou por valorizar bastante, enquanto que a Bitcoin, curiosamente, se mantinha praticamente inalterada. De certo modo, dá para perceber o porquê. Aqui a introdução dos ETFs é algo que nós devemos de ver a médio e longo prazo, não tanto a curto prazo. É verdade que a curto prazo há logo a entrada de mais capital e, segundo a Bloomberg, rondou os 10 mil milhões de dólares. Ainda assim, portanto, o impacto real deverá ser muito mais notório a médio e a longo prazo. Isto também porque, neste momento, como podemos ver, existem muitas incertezas em termos económicos, agora também geopolíticas. Isto faz com que os ativos de risco possam ficar um pouco mais vulneráveis a captar interesse ou novo interesse de mais investidores. Portanto, há investidores que acabam por decidirem investir em ativos menos arriscados devido a estas incertezas. Um dado curioso é que quando olhamos para as carteiras de Bitcoin, reparem que 76% destas carteiras estão fora das exchanges, ou seja, estão nas chamadas wallets, cold wallets, ou então wallets virtuais, o que acaba por ser um bom indicador na medida em que os investidores querem então manter as suas posições para longo prazo e não, pelo menos com este movimento aqui, não se espera que queiram então realizar vendas no mercado. Isto é bom, uma vez que mais de 80% de todas as carteiras neste momento estão a registrar ganhos, por isso havia o risco de muitos investidores começarem a liquidar as suas posições em Bitcoin, mas o facto de haver também 76% do total das carteiras fora das exchanges leva a que isto não pareça uma possibilidade. Ora, em termos de atualidade económica, portanto, aqui a parte macro continua a ser uma peça-chave para percebermos qual é que o ambiente é que nós estamos a negociar e para onde é que nós podemos caminhar. Na semana passada foram conhecidos os dados sobre a inflação, segundo o CPI e o IPP. Os dados do CPI acabaram por não ser brilhantes, a taxa de inflação geral acabou por sair acima daquilo que se esperava e a taxa de inflação subjacente, que exclui os itens voláteis, acabou por sair também um pouco acima do que era esperado, ainda assim abaixo dos dados do mês de novembro. Quando olhamos aqui para os principais responsáveis por trás aqui das pressões sobre os preços, não há grandes alterações. Portanto, continuamos aqui a ter
o grande responsável a ser o mercado imobiliário, portanto shelter, seguido do lado dos serviços. Neste gráfico conseguimos ver melhor, portanto, reparem que aqui o papel da energia até está a ser positivo na medida em que trava aqui as pressões sobre os preços, mas depois quando olhamos aqui para o sentido oposto, vemos que a parte do shelter, a parte do mercado imobiliário continua muito forte. E é esta semana que nós vamos ter dados sobre o mercado imobiliário, portanto vai ser uma semana importante para percebermos de facto se há algum sinal de abrandamento ou não, porque uma coisa é certa, tem que haver um abrandamento neste setor. Pois, caso contrário, torna-se um pouco difícil de combater e trazer a inflação para os níveis desejados, portanto aqui nas metas dos 2%. Portanto, quando olhamos aqui para o CPI e quando olhamos para a variação mensal, agora uma perspectiva ligeiramente diferente, reparem, portanto, temos aqui os opostos, temos o imobiliário e a energia, portanto, a energia a contribuir de forma positiva, ou o imobiliário a contribuir de forma negativa, ao contrário, na verdade. Ora, quando nós olhamos para a inflação, mas apenas no lado dos serviços, reparem que no lado dos serviços também está muito elevada, portanto está nos 5%. Quando excluímos a inflação, quando nós olhamos para a inflação no lado dos serviços, mas excluímos o imobiliário, o que é que acontece? Mesmo assim está em níveis elevados. Aqui um dado curioso que é, começa a existir aqui alguma divergência entre os preços do ISM, de serviços, e os preços aqui deste indicador, portanto, que mede então a evolução dos serviços, excluindo a habitação. Portanto, isto pode ser um bom leading indicator, o que te sugere que pode haver aqui espaço para este indicador cair. Ainda assim, não nos diz que o mercado imobiliário, pelo menos pelo que temos aqui, possa cair. No entanto, há outros dados que são importantes. Ao longo dos últimos meses temos vindo aqui a observar e a acompanhar. Portanto, quando olhamos aqui para o CPI Shelter e quando olhamos para o índice Case Shiller Price, nós vemos que serve muito bem como leading indicator. Segundo a supervisão dos indicadores, haverá de haver uma continuação desta tendência descendente. Ainda assim, os últimos dados têm mostrado aqui algumas recuperações, o que pode naturalmente condicionar um pouco esta trajetória de baixa. Depois dos dados do CPI, tivemos os dados do IPP ou PPI. Ora, os dados do CPI não foram brilhantes de todo, mas os dados do PPI acabaram por mostrar, mais uma vez, que nesta ótica a inflação até está relativamente bem controlada. Portanto, quando olhamos para a taxa geral, vemos que está muito abaixo dos 2%, e quando olhamos para a taxa subjacente, vemos também que está abaixo dos 2%, não tão óbvio aqui como esta de cima, mas nota-se também que está. Portanto, acaba por ser um bom indicador, e é importante também aqui recordar que o CPI não é o único indicador que serve para medir a inflação, e por isso devemos também olhar nas outras óticas e também no PCE, que ainda não foi divulgado os dados. Quando comparamos a inflação medida pelo CPI, em comparação com as restantes principais economias, reparem que os Estados Unidos ainda assim é a segunda economia com maior pressão sobre os preços, seguida do Reino Unido que tem vindo aqui a ter, portanto, aqui uma grande correção nos preços. O índice de preços ao consumidor no Reino Unido há bem pouco tempo estava em níveis muito altos, mas que conseguiu baixar bastante. E depois temos a economia chinesa, que encontra ciclo um bocado a registrar variações negativas. Portanto, resultado aqui também da fraca procura interna, que acaba por mostrar também esta dinâmica na economia, onde os preços neste momento não só não estão a subir, como ainda estão a baixar, fruto da fraca procura doméstica. Mudando para outro tópico, portanto, olhando para o mercado de trabalho, que continua a ser peça-chave para percebermos se estamos perante ou não um cenário de crise. Continua a não haver sinais disso. Quando olhamos para os pedidos semanais de desemprego e comparamos com a taxa de desemprego, portanto aqui os pedidos servem como leading indicator para a taxa de desemprego, vemos que os pedidos continuam ligeiramente acima dos 200 mil pedidos, mas têm recuado nos últimos meses. Portanto, não há aqui nada a destacar em termos de red flags. Já quando olhamos para a balança comercial,
tem praticamente, portanto, estagnado aqui nestes níveis, resultado também do arrefecimento da atividade económica, portanto, até aqui expectável. Portanto, notar que quando existem variações um pouco mais bruscas, o que é que acontece? Tende aqui a haver períodos de maior stress. Na Alemanha, a situação, portanto, em termos de movimento da curva, reparem aqui, a queda foi muito mais forte, o que pode sugerir aqui de facto que a economia alemã poderá então atravessar um período um pouco mais restritivo. Hoje foram conhecidos dados sobre o último trimestre, dados sobre o PIB do último trimestre, onde a economia contraiu 0,3% e aqui a balança comercial acaba por mostrar também esta fragilidade económica que a Alemanha está neste momento a atravessar. Repara também, à semelhança daqui que temos no caso dos Estados Unidos, portanto, também estes períodos em que há grandes quedas traduz-se em momentos de crise, recessão, perdão. Quando olhamos ainda para o caso alemão, quando olhamos para a produção industrial, que é a espinha dorsal da economia alemã, vemos que continua muito fraca, portanto também aqui é resultado daquilo que nós temos vindo a observar pelos PMIs. A confiança entre os empresários não é a melhor, embora pareça que já tenha atingido aqui o bottom, mesmo assim continua em níveis muito baixos. E quando olhamos para os pedidos de ordens, reparem que têm vindo bastante voláteis, mas em níveis muito baixos, ainda assim. Curioso que quando olhamos para os PMIs, e há pouco estava a falar, reparem aqui que parece-me a mim que o bottom esteja cada vez mais próximo. Ainda assim, isto não afasta o cenário em que a Alemanha pode entrar realmente em recessão. Ora, avançando para os earnings. Os earnings até agora têm sido marcados então pelos bancos. Esta semana vamos ter mais bancos. As expectativas e a evolução das earnings para o último trimestre do ano, portanto, aponta aqui para um aumento generalizado das receitas nos 3,1%, isto aqui a contar com o S&P, e para um crescimento dos earnings per shares de 1,3%. Entre os setores, espera-se que aquele que registre o maior crescimento em termos de earnings per share seja o setor defensivo, na parte da comunicação e utilidade pública, portanto as utilities, enquanto que, em sentido oposto, espera-se que aqueles que apresentem as maiores quedas sejam então os setores mais vulneráveis a esta conjuntura que visa um maior arrefecimento da atividade económica, que é a energia e os materiais. Em termos de receitas, espero que o setor financeiro possa aqui estar então em destaque e nós, pelo menos com os dados que foram divulgados na sexta-feira, já temos alguma percepção disso. Aqui conseguimos ver, portanto, as expectativas então dos earnings, das revenues e aqui também dividido por índices. Aqui só para ter a ideia, portanto, os resultados que nós já tivemos até então. Tivemos JP Morgan, receitas acima do esperado. O Citi destes quatro acaba por ser aquele que apresentou os piores resultados, portanto as vendas e resultados mais fracos do que o previsto. E o banco ainda pretende reduzir em cerca de 20 mil postos de trabalho a médio prazo, portanto ao longo deste ano. O JP Morgan aumentou, portanto, aqui as previsões para perdas de crédito em 21%, portanto, fruto também da atual conjuntura económica. E mais coisas a destacar, portanto, aqui o Wells Fargo também prevê para 2024 uma descida na ordem dos 7, 9% da margem financeira, portanto, resultado, mais uma vez, também da atual conjuntura. De modo geral, são dados que não são maus, de todo, e portanto, aqui também alinhados com estas projeções. Para esta semana, continuamos a ter bancos. Vamos ter o Goldman, vamos ter o Morgan Stanley, vamos ter o Charles Schwab e vamos ter também a empresa que se listou em bolsa há pouco tempo, a Birkenstock, que apresenta então aqui os seus resultados. Antes de concluirmos, só aqui deixar a nota o gás natural, uma vez que tem se tornado bastante volátil nos últimos tempos. Quando olhamos aqui para os inventários, reparem aqui, existe de certo modo aqui alguma correlação com o preço, portanto, os inventários de gás natural, portanto, quando olhamos aqui para a média dos 5 anos, sugerem que pode haver aqui uma recuperação nos preços. Já os inventários a 1 ano sugerem que o preço que está a ser negociado neste momento é o preço justo. Ainda assim,
há a possibilidade, de facto, não só olhando para os inventários, mas também olhando para as projeções ou as previsões sobre o tempo, de uma forte subida, de uma forte descida, perdão, das temperaturas, o que pode levar aqui a um aumento do consumo, que deverá então fazer com que o preço aqui da matéria-prima possa então beneficiar do aumento da procura. Ora, para esta semana será uma semana um pouco mais calma em comparação com a última semana. Como eu estava então a dizer no início da apresentação, vamos ter vários dados sobre o mercado imobiliário que serão relevantes, além daqueles pedidos que já são os semanais, que também são relevantes no caso americano, portanto, os pedidos semanais de subsídio de emprego e também os inventários de petróleo. Teremos também, ainda assim, dados sobre a economia chinesa, o que serão importantes, uma vez que afeta não só o mercado doméstico, mas também e, sobretudo, as matérias-primas, uma vez que o abrandamento da atividade económica na China ou a recuperação afeta depois também outros mercados. O setor do luxo também deverá estar em destaque ao longo desta semana. Vamos ter aqui intervenções do Lagarde em Davos e vamos ter também as minutas da última reunião do BCE na quinta-feira. Depois, na sexta-feira, teremos dados da Universidade de Michigan sobre os Estados Unidos e projeções também, ao mesmo tempo, sobre a inflação, seja a 1 ano e a 5 anos. Portanto, será uma semana, apesar de não tão preenchida como as semanas anteriores, uma semana também relevante. Em termos de mercados, vou deixar aqui só nota para alguns ativos. Portanto, o índice japonês atingiu máximos dos últimos 34 anos. A divergência entre o VIX e o S&P continua a existir, portanto, alguma cautela aqui, devemos ter aqui alguma cautela na exposição a ativos de risco. Já o petróleo continua aqui bastante volátil, o dia de hoje a ser marcado por algumas quedas, não assim muito significativas, mas algumas quedas. O facto de termos a bolsa também fechada faz com que esteja um pouco condicionado. E para finalizar, portanto, aqui a prata que se mantém de forma muito lateral, mas abaixo desta estrutura técnica, na qual poderá surgir um novo movimento de baixa se não conseguir o preço recuperar. Ainda assim, a prata estará muito dependente da evolução do dólar e também dos juros da dívida, e por isso vamos ter que esperar para ver o impacto nas outras classes de ativos. E bom, da minha parte é então tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e até para a semana aqui na rúbrica semanal.